Aqueles que têm suas Bíblias em mãos agora, abram comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Aqui o evangelista Mateus narra o aparecimento de João Batista pregando no deserto da Judeia. Era uma área perto de Jericó. No versículo 2, ele está dizendo: Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Esse é o mesmo que o profeta Isaías profetizou, que está escrito no livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. É o mesmo que o evangelista Mateus faz a citação no verso 3 do capítulo 3. João Batista pregava o arrependimento. Se eu for dar um título para essa mensagem hoje, eu daria, e creio que seja isso é o que devo falar, seria o arrependimento. Este é o aviso final. João Batista estava pregando sobre o arrependimento, e todos que se arrependiam eram batizados por ele nas águas do Rio Jordão. Era onde ele se encontrava. Era o batismo para a remissão dos pecados. O arrependimento. Este é o último aviso. Em Gênesis 2:17 temos o fato em que o homem pecou e não havia como se arrepender. Não pôde, pois ele já tinha recebido o aviso final e agora restava a sentença do pecado que cometera. E o último aviso era: não coma do fruto daquela árvore. De todas que estão aqui, você pode comer, mas daquela árvore não comerás, pois se tu comer, irás morrer. Então este foi o salário da desobediência do pecado. O último aviso já tinha sido dado e declarado a sentença: se comeres, morrerás. E a morte foi como a sentença do pecado. Ela foi o salário do pecado que a gerou. Gênesis 2:17. De todas as ordens que Deus deu ao homem, ele deixou o aviso final, mas também deixou-o livre. Mas com a liberdade, Deus também deu o último aviso. Deus dá a liberdade de escolha e dois caminhos para que o homem tome a decisão, e em cada decisão há uma consequência. Então a decisão é sua e não de Deus. Ele simplesmente adverte o que cada um pode fazer ou levar e deixa-o livre, e a escolha é sua, ou seja, a escolha é do homem. Caim. Deus deu tempo para que ele se arrependesse, mas ele preferiu tentar se esconder de Deus quando o Senhor faz a pergunta: onde está o teu irmão Abel? Certamente Deus estava dando tempo para que se arrependesse e confessasse o seu pecado, mas ele não quis, e com uma resposta de insubordinação e euforia ainda faz a zombaria de Deus. Não sei, sou eu algum guardador de meu irmão? Gênesis 4:9. O que você faz é o que te define diante de Deus e perante os homens. Não há como fazer algo e querer se definir outra diferente. O bombeiro não é aquele que faz cirurgia cardíacas. Todos sabem qual é a função do bombeiro. Então o que define é o que ele faz e não o que o outro faz.
O que comete homicídio é definido pelo que ele fez. Não tem como ele ser definido como um astronauta. Tudo o que você faz é o que você escolheu fazer. É a sua definição perante a sociedade e Deus. O que te define neste momento ou no momento perante Deus e a sociedade, quem é você? Quando olham para você, o que eles veem? O que você está fazendo, o que está te definindo, não adianta se esconder de Deus. Ele vê tudo e quando Ele te pergunta é porque está te dando o último aviso. Ou você se redime ou faz como fez Caim. Tenta fugir da presença de Deus e enganar o seu próximo. Ouçam o último aviso. Pois dos homens você até pode esconder, mas de Deus jamais se esconderá. Já dizia o salmista no Salmo 139, versículos 7 ao 12. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás. Se tomar asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Seja onde você for, Deus estará te vendo. Não há lugar no mundo e no universo em que o homem possa se esconder de Deus, pois ali Ele estará, e o que te define será a sua sentença de morte ou de vida. Saul tinha tudo para ser um grande homem na frente do povo de Deus, se não fosse o seu pecado escondido. Saul, um grande guerreiro com táticas militares como nunca houve em ninguém. Por isso, esse foi escolhido por Deus para ser rei quando o povo clamava por um rei. Mas a ganância dele o definiu perante Deus e o seu povo. O povo não clamava mais Saul, mas sim a Davi. Ele, Saul, bem que tentou se esconder de Deus os seus pecados, a sua desobediência. Mas isso é impossível, de Deus ninguém se esconde nada, absolutamente nada. O Senhor deu o aviso final a Saul, pois ele não estava obedecendo a Deus e quis fazer o que aos seus olhos parecia ser bom, e ao seu coração se apegou na desobediência. E Deus manda Samuel dar o ultimato a Saul, pois ele não esperou o agir de Deus. Foi avisado pelo profeta Samuel, mas ele não deu a importância e faz o que para si mesmo era bom, desobedecendo às ordens de Deus, não dando nenhuma importância ao que Deus ordenara. Saul poupa a vida de Agag. 1 Samuel 15:9. E Saul e o povo pouparam Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Saul olhou os que estavam doentes, ele destruiu tudo, não deixou escapar nada, mas os que estavam sãos, poupou-os, levou com ele. A ordem de Deus era para destruir tudo, pois aquilo era imundo. Ele poupa Agag, rei dos Amalequitas, e o restante do povo ele mata tudo. Deus não disse a ele: poupe a vida do rei e mate o resto. Deus disse para extinguir todas, sem exceção. Os Amalequitas eram inimigos do povo de Deus e certamente eles obedeciam às ordens do seu rei. Mas Saul faz o que era bem para ele mesmo e não no cumprimento das ordens de Deus. Quantos fazem o que é bom para si mesmo? Isso eu posso fazer e não é dar conta de ninguém. Às vezes você olha para o outro lado e vê algo que o agrada, mas aquilo não está no seu caminho. É outro caminho que não é o do Senhor dos Exércitos. Então olha para o lado e para o outro e diz em seu coração: vou ali pegar aquilo, esconder aqui. Ninguém está vendo mesmo.
e vai lá e pega o que não é para ser colocado no seu caminho. Aquilo começa a germinar e depois brota e dá sementes. E você terá que colher tudo se estiver atrapalhando a vida dos outros. Deus irá tirar você do caminho para que não atrapalhe a vida dos que pela fé e com dificuldades vão passando. Deus não irá deixar que a sua desobediência venha atrapalhar a jornada dos outros. Vou ali e depois volto, ninguém vai me impedir. Claro que não vai, mas você mesmo irá impedir o seu progresso, e dependendo do que trazer com você, isso, se você voltar, você será um tropeço para si mesmo, não irá mais sentir Deus falando contigo e terá que tomar decisões erradas. E isso vai se multiplicando a cada dia, pois é uma decisão atrás de outra, decisões erradas, pois nos mandamentos do Senhor essas decisões não encaixarão. Então é você e suas decisões que logo irá te atrapalhar quando fores atravessar o Jordão. Saul não teve um arrependimento genuíno, e isso não agradou a Deus. Um arrependimento que movesse o coração de Deus. O arrependimento de Saul foi superficial e por isso Deus o rejeitou. Foi quando o Senhor fala com Samuel, lá no capítulo 15, versículo 11: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Samuel tinha dó de Saul. Certamente agora estava entrando o lado emocional de Samuel e não a razão, pois Deus já tinha determinado. Era por isso que Samuel clamava a Deus todas as noites em prol de Saul. Mas Deus não dava ouvidos, pois o aviso final já tinha sido dado e esse aviso foi jogado de lado. Cuidado, Deus pode estar te dando o aviso final e você está deixando de lado e fazendo o que é bem aos seus olhos, mas Deus já determinou para não fazer assim, e sim conforme Ele determinou. Não deixe a emoção tomar conta da sua alma. O profeta Samuel insistia em interceder por Saul, mas quando Deus rejeita não adianta mais clamar, pois Ele, Deus, não volta atrás em suas decisões. É por isso que é preciso tomar muito cuidado com o que faz, para não atropelar a Deus em suas decisões. Cuidado com o aviso final. Rejeitado por Deus e sentenciado, ali ainda insistia o profeta. Foi então que Deus chama a atenção dele, do profeta, para parar de ter compaixão de Saul, pois ele, o Senhor, já tinha o rejeitado. Nós vemos isso lá em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 1. Com a desobediência, Deus já tinha preparado outros planos para o seu povo. Foi onde ele chama a atenção de Samuel para parar com aquela intercessão e ir até a casa de Jessé, o belamita, pois de lá ele já tinha preparado o sucessor de Saul. Você pode insistir na desobediência a Deus. Pensa que Ele não está vendo o que você faz e com as suas decisões vai devastando o seu caminho, apedrejando a vida de outros que vão caminhando. Já não está fácil, mas ainda vem o desertor, se infiltra no meio do povo com pele de ovelhas, escolhe um alvo e começa a apedrejar, a denegrir, a desonrar e fazendo de tudo para poder parar o seu irmão e depois gritar que estava certo. Cuidado com o que anda fazendo. Você está na mira de Deus. Ele está de olho em tudo o que faz, e se não se arrepender com o aviso final, Ele irá te rejeitar. Pare com isso. Tire essa pele de ovelha. Veja onde caiu, se arrependa e volte para onde tudo começou. Ainda dá tempo para você voltar. Às vezes a sua história está tão suja que tens vergonha de si mesmo pelo que fez e sustenta. Mas o Senhor vai te tornar limpo. O aviso final está aí. Tire essa pele de ovelha, pois logo
na primeira chuva ela irá cair e revelar o lobo que você está se tornando. Peça a Deus para te limpar com o sangue de Jesus. Quando o aviso final for decretado em sua vida, não adianta querer pedir perdão, pois Ele já não o ouvirá. Arrependa-se, este é o aviso final. Alguns que brincaram com Deus e nem foi preciso do aviso final, pois o aviso já tinha sido dado e estava em seus estatutos. E mesmo assim brincaram com Deus, tentaram fazer com o que bem parecia aos seus olhos, o que alimentava o ego, mas os olhos brilhavam para poder fazer da forma que queriam e não como Deus ordenara. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, ofereceram fogo estranho diante do Senhor e o Senhor os eliminou. Foram queimados. Levíticos 10, 1 e 2. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Não foi preciso o aviso, pois o aviso final para essa situação já estava no estatuto do Senhor dos Exércitos. Se Deus não ordena a fazer, não faça, pois Ele irá cobrar de ti. Acã, Israel, sob o comando de Josué, a qual Deus ordenara ser o sucessor de Moisés, estava em guerra contra Ai e perdeu a guerra. Os homens de Ai, os amorreus, mataram 36 guerreiros de Israel e Josué rasgou suas vestes, chorou muito diante do Senhor. Ele, os anciões de Israel, perante a arca do Senhor, e Deus mostrou a ele o que fazer para ver o porquê eles tinham perdido. Então Josué fez conforme o Senhor falou e começou a investigar. Ele foi passando por cada capitão de guerra até que chegou em Acã e o interrogou, e Acã confessou o que fizera. Acã tinha tomado para si o que não era dele, o que era imundo, o que não estava em Israel era imundo. Era consagrado a deuses e por isso Israel perdeu 36 homens e a batalha contra eles. Acã tinha tomado para si e escondido em sua tenda, confessou Acã. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobiceios e torneios. E eis que então, escondidos na minha terra, no meio da minha tenda, e a minha prata por baixo dela. Acã em sua cobiça fez Israel ser envergonhado perante os inimigos e ainda perdendo homens guerreiros. Assim é quando você cobiça o que não é seu e toma posse daquilo. Você faz a sua família ser envergonhada e não precisa ser o chefe da família, mas qualquer membro da família pode fazer com que a família passe vergonha diante dos olhos do mundo e ainda perder a batalha. Olha o que você está fazendo. Veja se não está fazendo o comandante perder a batalha. Mas ele vai se prostrar diante do Senhor e o Senhor irá orientar para que ele tome as decisões certas. Acã só recebeu a sentença, pois o aviso já estava nos estatutos do Senhor, e mesmo assim ele deixou a emoção abafar a razão, e a emoção que tomou conta da sua alma falou mais alto, e ele fez o que não era certo aos olhos de Deus, e ele foi aniquilado e queimado. Depois do aviso final que já estava no estatuto, ele só recebeu a consequência. Por que me perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou e os queimou a fogo depois de apedrejá-lo. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Josué 7, versículo 26. Geazi,
o ajudante de Eliseu, ele conhecia todos os mandamentos e também que não só sabia, como via Eliseu seguir todas as ordens. E os que estavam nos mandamentos nem precisava de Deus falar com ele, pois já estava decretado para todos os servos do Senhor. Geazi bem sabia que Eliseu não fazia nada em troca. Todas as bênçãos Eliseu as dava e negava qualquer moeda de troca ou ouros em troca das bênçãos. Eliseu pede a Deus pela cura de Naamã e ordena a mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E assim fez Naamã depois de resmungar um pouco, mas foi após mergulhar 7 vezes, este então foi curado. Tamanha alegria de Naamã e gratidão que ele ofereceu, como diz a Bíblia, uma bênção, mas Eliseu recusou e foi embora. Isso está em 2 Reis 15, versículo 15 ao 16. Naamã ainda insistiu para que ele aceitasse, mas Eliseu recusou a oferenda e foi-se embora. E quando iam a uma certa distância, Geazi, com o coração voltado na materialidade, se voltou e viu, pensou que poderia tirar algum aproveito daquela oferta em que Naamã havia oferecido a Eliseu. Então ele volta sozinho e diz: Naamã, está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 21 a 22. E foi Geazi alcançar Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dai-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. Geazi mente dizendo que Eliseu tinha mandado ele pegar alguma oferta e Naamã dá a ele. Não questionou o porquê. Agora ele estava reconsiderando a oferta, simplesmente creu no que Geazi estava dizendo. Geazi sai dali com 2 servos de Naamã até chegar à tenda e deposita as ofertas em sua tenda. Eliseu pergunta a Geazi de onde ele estava vindo. Claro que Deus já tinha mostrado os efeitos de Geazi. Ele mente para o profeta dizendo que não tinha ido a lugar nenhum, mas Eliseu diz, está lá em 2 Reis 5, versículo 26 ao 27. Porém ele disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era ocasião para receberes pratas e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu diante dele, leproso, branco como a neve. A lepra de Naamã pega em Geazi e toda a sua descendência. Não adianta mentir, meus senhores, quando Deus não te ordena dizer nada, não te manda fazer nada, e vocês o faz usando o nome santo do Senhor. Ele trará vocês que fazem tais coisas usando o santo nome. Ele os castigará por isso. Não pense que nesses dias está fácil usar o nome santo do Senhor e não acontece nada, pois o aviso final já foi dado e muitos usam o nome dele para pragmatizar a sua presença, para materializar em coisas e trazer uma comoção nos fiéis. Deus não os terá como inocentes. Arrependam-se, este é o aviso final e a sua sentença já está declarada a vocês. Ele é fogo consumidor e os consumirá com os seus pragmatismos. Ofni e Finéias não consultaram a Deus e tiraram a arca da aliança de onde não era para ser tirada. Ela estava no lugar onde Deus determinara que ficasse, e somente poderia ser movida com as ordens de Deus. Mas eles não ligaram para isso e fizeram o que bem lhes parecia aos seus olhos.
levaram a arca da aliança ao campo de batalha e com isso lhes custaram a vida e a vida de 30.000 homens. E isso em apenas num só dia de batalha. E diz a Bíblia que foi muito grande o estrago, e os filisteus tomaram a arca da aliança e levaram com eles. 1 Samuel 4, 10 e 11. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens, e foi tomado a arca de Deus. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Ofni e Finéias foram uma vergonha para Israel. Num só dia eles conseguiram fazer com que o exército fosse envergonhado diante dos filisteus, e foram mortos 30.000 soldados. Aqueles 2 não consultavam a Deus o que eram para fazer, faziam e tomavam para si o que lhe bem parecia, mas agora tirar a arca do lugar de onde era para estar, eles conseguiram provocar a ira de Deus por causa da insensatez, que o estrago foi tão grande e vidas de inocentes foram mortas. O que estamos vendo em nossos dias? Muitos que fazem como aqueles 2 fizeram, insensatos, faz o que é bem para si mesmo e matam a muitos espiritualmente. Você, líder, que visa mais o seu bel prazer e não se preocupa com quem realmente está trabalhando no campo, mas está mais preocupado com aqueles que vão entregar a você do que com as almas e o cuidado de suas famílias. Quantos soldados estão morrendo por falta de coerência desses líderes? Eles não se preocupam, só cobram, querem resultados materiais e pouco se importa com o que está acontecendo com os soldados no campo. Deus está de olho em vocês. Cuidado, arrependam-se. Este é o aviso final. Deus irá cobrar de vocês o que estão deixando de fazer. Não estão consultando a Deus, mas trazem um emocionalismo dentro das igrejas. Emocionam a todos, mas não dão a razão para a palavra de Deus. Deus não irá ter esses que assim fazem. Tiram o que não é para tirar, colocam o que não é para ser colocado, faz o que bem entendem, atropelam os mandamentos de Jesus Cristo e matam muitos soldados, e são muitas ovelhas, acabam indo para os campos desolados por falta de cuidado e amor que era para ser empregado. Cuidem de seus soldados, eles precisam de cuidados. Cuidem de suas famílias, elas precisam de cuidados, o que vão apresentar diante de Deus no último dia. Pode ter certeza, Deus irá cobrar de cada um de vocês. Não pensem que vocês irão escapar, pois vocês estão na mira de Deus. Arrependam-se, não faça como esses que já estão sobre o aviso final, pois esse pode ser o seu aviso. Deus precisa ser o ápice em suas vidas. Os ensinamentos de Jesus precisam ser o centro de tudo e nada mais pode ser acrescentado. Se Caim tivesse arrependido do seu pecado, Deus o teria perdoado? Eu creio que sim, pois Deus deu chance e tempo para que ele se arrependesse, mas o ego em seu coração era muito grande, que ele não quis se redimir do seu pecado e Deus o amaldiçoou. Certamente o mesmo teria acontecido com Saul. Deus deu tempo para que ele se arrependesse. O problema é que ele viu onde o seu coração apontava, onde estava ligado e não era com Deus, não atentou para Deus, e depois de tudo feito, de todos os erros, depois que Deus não respondia mais, mas tinha escondido aquilo que era mau aos olhos de Deus, ele foi se arrepender e não desfez daquilo que era para ser desfeito, mas era tarde demais. O seu arrependimento não era um arrependimento genuíno e Deus já tinha o rejeitado. Samuel bem que tentou, ele tinha compaixão de Saul, mas Deus repreendeu Samuel. Samuel foi provocando mais ainda Deus, e ele fazia consultas com a feiticeira que ele havia poupado. O seu coração já estava pecaminoso, pois ele o poupou para futuramente fazer essas consultas quando Deus parasse de falar com ele. Ou seja, estava tudo premeditado no coração de Saul, por isso Deus o rejeitou. Sansão brincou com o poder de Deus
que tinha dado a ele. Sua mãe o alertava quando ele crescia e contava para ele quem ele seria e para que ele fora escolhido por Deus. Mas na fase adulta, Sansão não se atentou para os mandamentos de Deus e nem tampouco para aquilo que era aplicado a Israel, a não tocar em coisas imundas. Depois de ter matado um leão que atacava suas vinhas, aquela carcaça de leão tinha sido tomada por abelhas e ele tomou do mel, tocou em coisas impuras. Sansão fazia muitas coisas erradas, mas pior de todas foi brincar com o poder de Deus que o tinha dado. Ele achava graça no que fazia com o poder que Deus dara a ele, um poder que era para cuidar de Israel e não para brincar. E todas as vezes que ele falava com Dalila, ela fazia conforme ele dizia, e ela então fazia e não o enfraquecia. Até que de tanto brincar, e Dalila já cansada conseguiu mexer no emocional de Sansão, e ele acabou por contar o segredo que não era para ser revelado a ninguém. Isso está em Juízes 16. Ela então amarra Sansão, ele corta o cabelo. Então ela mais uma vez chama os espias e grita com Sansão que os filisteus estavam chegando. Então Sansão luta para arrebentar as cordas que o amarrava e não conseguiu, pois o Espírito de Deus já o tinha deixado. Ele, Sansão, é levado cativo pelos filisteus, que eles furaram os olhos. Deus deu tempo para Sansão se arrepender, e ele viu que tinha fracassado com a sua missão, foi servir de escravo para os filisteus, onde rodava um moinho no cárcere. Ali os filisteus louvavam seus deuses, zombavam de Sansão e ainda pediram para levarem perante eles ali na festa que faziam por terem quebrado as forças dele. Mas ao ser levado, ele pede para quem o estava levando para que o colocasse diante das colunas que sustentavam aquele lugar. Havia uns 3.000 homens e mulheres, dentre eles os príncipes dos filisteus, ali ao lado das colunas. Sansão intercede a Deus para que o devolvesse a força dele, levantou um clamor de arrependimento, então abraçou as duas colunas de sustentação e Deus lhe devolve as forças e ele derruba aquelas colunas, matando os filisteus que estavam ali. Ali naquele lugar, Sansão matou mais homens do que mataram em toda a sua vida. Ele era para ter uma vida mais longa, mas com a desobediência e a brincadeira com o poder de Deus, ele mesmo procurou encurtar o tempo da sua vida aqui na terra. Isso nós não podemos fazer. Brincar com o poder de Deus, brincar com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Faça certo o que é certo aos olhos de Deus, o que Ele, o Senhor, já tem determinado. Não procure lugares para poder brincar e nem fugir de suas responsabilidades. É melhor se humilhar do que ficar tentando ser alguém que não é. Deus tem um chamado em sua vida e esse chamado é para ser levado a sério. Seja lá qual for, mas leve a sério. Não conte os seus segredos para os outros. Não desnude a sua casa para os outros, pois eles irão difamar o que não é para ser difamado. Sansão poderia ter vivido mais e ter tido uma vida, mas por causa da desobediência ele terminou a sua vida, cumpriu o que determinara, mas a opção de vida que ele levou e o seu fim ele mesmo que escolheu. Deus já tinha avisado, mas por conta das emoções ele se levou por ela e não viveu mais tempo. Tome cuidado com o que você fala, não revele aquilo que não é para ser revelado. Guarde com você. Hoje você pode até estar bem, mas em um falso bem-estar, e nessa falsidade em que é levado as emoções e os supostos amigos e apoiadores que os alimentam. Mas quando Deus começar a cobrar, você estará sozinho ou sozinha. Volte enquanto é tempo. Este é um aviso final. Davi, o único rei na Bíblia que foi ungido 3 vezes. A primeira ainda na casa de seu pai, 1 Samuel 16 e 13. A segunda foi em Hebrom pelos homens de Judá, 2 Samuel 2, 4 ao 3.
Foi ungido pelos anciões de Israel, 2 Samuel 5:3. Davi caiu em pecado de adultério e Deus o repreendeu. O fruto do pecado Deus não deixou que vingasse, mas Davi não se irou contra Deus e nem tão menos andou tentando esconder o que tinha feito. Ele reconheceu o seu erro e se encurvou diante de Deus. Ele sabia e entendia perfeitamente o que era reto aos olhos do Senhor, e por isso andou nos caminhos do Senhor e nunca fez nada de acordo com seu parecer, exceto o caso de Betseba, quando a viu tomando banho no palácio. Gostou da mulher e mandou chamá-la ao seu aposento e deitou com ela. Logo ele fica sabendo que aquela mulher era casada, era a mulher de um de seus capitães de guerra, que era Urias. Quando Davi soube que Betseba estava grávida, ele manda chamar Urias. Davi tentou de tudo para que Urias entrasse em sua casa para ficar com a sua mulher. O pecado já estava consumado. Davi olhou a mulher de um fiel capitão guerreiro seu, agora já com um peso pelo que fez. Tentou de tudo para que ele deitasse com a esposa, até ofereceu para ele descanso devido às batalhas que esse havia enfrentado juntamente com o exército. Mas Urias, um fiel guerreiro, foi à porta do palácio real e deitou ali com alguns servos. Ele estava de prontidão, não era hora para se dispersar, pois Israel estava de guerra e ele tinha o dever de estar na batalha. Mas como estava no palácio, ele o guardava, ficava de prontidão o tempo todo. Urias, o fiel capitão, é chamado então até Davi. Depois que Davi constata que ele não foi para sua casa e nem tão menos deitou com a sua mulher, Davi o pergunta o porquê ele não desceu até a casa dele, e essa foi a resposta de Urias. 2 Samuel 11:11. E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe meu senhor e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Davi fez de tudo para que ele fosse até a sua casa e deitasse com a sua mulher, a mulher de Urias. Mas ele, um fiel guerreiro, e vendo que Israel estava em guerra e a arca do Senhor estava lá, ele de maneira alguma podia abaixar a guarda. Em tempos de guerra não daria para poder entrar em casa, deitar com a sua mulher e fingir que não estava acontecendo nada. Davi queria se esconder do que fez aos olhos dos homens, mas de Deus, dele, ele jamais se conseguiria esconder, pois seja onde ele fosse, ali estava Deus. Em qualquer parte que se podia imaginar, ali Deus estaria. Davi arquitetou um plano para finar a vida do seu guerreiro, para escapar da impunidade, mas não adiantou. Deus cobrou de Davi aquele pecado. Por mais que você tente se esconder de Deus, não pense que conseguirá, pois seja onde você e o que estiver fazendo, Deus está vendo você, e não adianta fazer planos para escapar da impunidade. Você até pode escapar da impunidade dos homens, mas de Deus jamais conseguirá, pois de Deus ninguém foge. Davi era para estar no campo de batalha, agora ele estava no palácio. Não era para ele estar ali como de costume. Naquela época todos os homens estariam na batalha. Betseba jamais imaginaria que o rei estava ali e olhando e cobiçando-a, mas o rei estava lá. Com a repreensão do Senhor, Davi se encurvou a ele e ficou implorando o seu perdão. Deus até perdoou Davi, mas a semente do pecado ele veio e ele teve que pagar por isso. Ninguém pode escapar de Deus, acreditando em sua existência ou não. Ninguém escapará dele. Ele é o todo, ele é tudo, ele é o primeiro e também o último. Seja onde for, ali Deus estará, pois tudo foi criado por ele. Glórias a Deus.
A punição de Davi veio, ele reconheceu o seu erro, mas teve que colher os frutos do que fez, e Deus dá para ele o aviso final. Enviou o profeta Gade para dar a ele a sentença. Ele o faz como o Senhor mandou e vai até Davi levar a mensagem do Senhor. Deus deu a Davi duas escolhas. Resumindo aqui, você, Davi, prefere ser vingado por Deus ou entregue aos seus inimigos por 3 meses? Davi não pensou duas vezes. 2 Samuel 24:14. Então disse a Davi, a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi poderia confiar na sua própria força, já estava em desvantagem com a repreensão de Deus. Ele até poderia ter olhado para trás e visto que em todas as batalhas que entrava saía vencedor, mas ele sabia que a força de suas mãos e todas as estratégias de guerra não vinha dele, mas sim do Senhor, e por isso ele não desprezou a repreensão de Deus e fez segundo o seu próprio coração, mas olhou a sua razão, que era Deus em sua vida, e fala com Gade para cair nas mãos de Deus. Ele sabia que a misericórdia de Deus é justa e dos homens são falíveis e inconfiáveis, por isso ele disse que caísse nas mãos de Deus. Tamanho foi o arrependimento de Davi, que ele orava a Deus, enaltecendo a Deus, não para agradar a Deus por obrigação, mas pelo reconhecimento. Então ele olhava para o Senhor e sentia o zelo de Deus para com ele e pelo povo de Israel. Mas esse pecado custou caro para Davi, ao ver os seus homens morrerem com a peste que Deus determinou que o anjo mandara. Foram 70.000 homens, e Davi clama a Deus e dizia: foi eu quem pequei, não eles, e não essas ovelhas, que as tuas mãos caia sobre mim e a casa de meu pai. Então Deus manda o anjo encerrar as pragas. Quando um membro erra, não é só ele que perece, mas todos os seus sofrem as consequências, assim como foi no tempo de Josué e agora com Davi. Se você está pecando, está escondendo dos homens o seu pecado, as suas transgressões, o que anda espalhando e desnudando a sua casa, a sua família, todos irão sofrer. Não pense você que Deus não cobrará mais de você, mas todos que sofrerem inocentemente, Deus cobrará de você a vida de cada um que sofre pelo que anda fazendo. Certamente Deus é justo e a sua justiça é infinita. Não precisa ser doutor em leis para entender isto, pois a justiça de Deus está aí. O líder pode afundar uma nação e os inocentes sofrer as consequências, mas certamente esse nunca sairá impune. Pense bem no que você está fazendo com a sua casa, com a sua família. Pense no que você está fazendo com a igreja, dando um jugo pesado demais às ovelhas. Vão te seguir e sofrer, mas você irá ser cobrado por cada alma. Deus deu tempo para Caim se arrepender, mas com a sua arrogância ele não quis se arrepender. Deus deu tempo para Saul se arrepender, mas com o coração voltado às coisas que lhe agradasse a ele mesmo, ele não deu lugar à voz do Senhor e continuou a fazer o que não ordenara Deus. E quando foi pedir perdão, já era tarde demais, pois Deus já tinha dado o aviso final. Mas ele, com o coração naquilo que era para ser destruído, ele não deu ouvidos e não se arrependeu a tempo. E o profeta Samuel, com compaixão de Saul, bem que tentou com Deus para que perdoasse Saul, mas Deus repreendeu Samuel e mandou parar de interceder, porque por ele Deus já o tinha rejeitado. E você vai esperar o aviso esgotar para se arrepender? Pense bem, o tempo está acabando. Eu estou falando do arrependimento, o aviso final. Uma vez que Deus te dá o aviso final, ele não fará mais. É preciso estar atento a tudo e todas as coisas que Deus já tem falado e está falando ao seu coração agora. Não espere vir o salário da desobediência, que é a morte. Foi assim com Adão, Caim e com os que nós falamos aqui. E para esses não teve mais jeito. Deus, na criação do mundo e do homem, isso depois da expulsão de Lúcifer, juntamente com uma terça parte dos anjos de sua glória, Deus iria criar o homem.
esse seria e tem o livre-arbítrio. O seu caminho era ele mesmo que iria escolher até nos dias de hoje. Por isso, Deus já tinha arquitetado um plano para a salvação do homem. Deus já sabia que quando o livre-arbítrio ao homem para escolher o que fazer e qual caminho a seguir, ele já tinha ciência do que ele se tornaria e quais caminhos alguns a maioria iria tomar e que iriam se tornar. Deus não iria obrigar o homem a seguir as suas leis e seguir o caminho, dando-lhe o livre-arbítrio. A escolha era e está nas suas próprias mãos. As escolhas são suas. Em alguns séculos depois da criação, esse plano entraria em ação. Deus então escolhe o profeta Isaías para poder anunciar o seu plano para a salvação do homem, a qual profetizou aproximadamente 700 anos antes de Cristo, e anuncia o nascimento daquele que salvaria a humanidade. Isaías 9, 1 e 7. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Este foi o plano de Deus anunciado aos homens por intermédio do profeta Isaías. O desejo de Deus era que todos os homens se salvassem, mas nem todos queriam dar ouvidos à sua palavra, nem todos iriam aceitar o seu Filho Jesus Cristo como o único Salvador de suas vidas. Mas Deus amou a todos de tal maneira, ou seja, de todas as maneiras. João 3,16 lá no Evangelho. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. João Batista anunciava a chegada de Jesus, e também é citado pelo profeta Isaías, aquele que iria preparar o caminho do Salvador, a voz que clamava no deserto. Isaías 40, versículo 3. João Batista pregava e batizava nas águas aqueles que se arrependiam de seus pecados ali no Rio Jordão. Foi quando Jesus descia ali para ser batizado e para que as Escrituras se cumprissem no Evangelho de Mateus 3, 3 ao 17 e também Lucas 3, 21 ao 22. Jesus testifica de João Batista, Lucas 7, 28. Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Após o batismo de Jesus nas águas, dá-se então o prosseguimento do plano para a salvação da humanidade. Jesus nasceu para morrer e com sua morte nos dar a vida eterna. Todos que ouviram Jesus e o aceitaram foram salvos. Todos que dormiram em Cristo estão esperando o grande dia do arrebatamento da igreja para ir encontrar com Jesus nas nuvens. Foi preciso Jesus se tornar humano. A partir de então, ele, Jesus, sentiria as mesmas paixões dos homens e dores, fome e sede, pois agora ele era humano e então a justiça de Deus estava sendo executada para todos. Não há como dizer que quando passasse fome, sede, frio ou paixão, ele usaria poderes de Deus para aniquilar tudo, mas não foi isso que aconteceu. Deus é justo e por isso se encarnou entre nós. A maior renúncia de Jesus foi se tornar um humano e nascer no meio da humanidade, sabendo que iria precisar dos cuidados dos seus pais, que são humanos e ilimitados, filho de Maria e o pai adotivo José. Quando Deus escolhe uma virgem que atendesse todas as plenitudes da santidade, Deus achou graça na virgem por nome Maria, que era noiva de José, e de todas as virgens apenas Maria atendia todos os requisitos da santidade para ser mãe do Salvador do mundo. Aqui Jesus teve que aprender tudo. Enquanto criança, ele ainda não sabia do plano da salvação do homem, pois ele renunciou o seu trono para ser humano. Essa foi a maior renúncia, o seu trono e todo o seu poder para passar por tudo que os mortais passam e sentem. Essa é a justiça de Deus para com todos, não usando poderes, mas sim o aprendizado como todos nós, e a obediência aos seus pais e às autoridades, e agora ao Pai Celestial.
João Batista estava pregando sobre o arrependimento, preparando o caminho do Salvador, para que dali em diante Jesus desse continuidade. Agora era ele quem iria pregar e ensinar sobre o arrependimento e mostrar o caminho para a vida eterna e como chegar até o Pai Celestial. E Jesus ensina o arrependimento e pregava o arrependimento e mostrava que ele, Jesus Cristo, era o único caminho para a salvação, o único meio que existia então e ainda existe para chegar até Deus, e não havia outra forma para se chegar até Deus. Ele era a única maneira a quem os homens devessem recorrer para chegar até Deus Pai. Qualquer outro caminho ensinado não seria real, e qualquer outra forma para falar com Deus não era e não é verdadeiro. Claro que Jesus não disse com essas palavras, mas pela forma como ele falava. Nem precisava ele dizer, basta apenas falar como ele disse que era e é. João 14:6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus ensina todas as coisas listas aos discípulos que mais tarde, antes de ele retornar aos céus, ele iria enviá-los a ensinar a espalhar as boas novas, o Evangelho. Jesus ensinou como ter fé, ensinou arrependimento, ensinou humildade, ensinou a perdoar, ensinou o arrependimento, pois para segui-lo e alcançar a vida eterna é preciso se arrepender, é preciso renunciar. O arrependimento que estamos falando hoje, esse é o aviso final. 3 anos Jesus passou aqui no seu ministério terreno, ensinando todos como obter a vida eterna. Tem que haver um genuíno arrependimento, aquele que vem da alma, renunciar, pois sem essas coisas é impossível obter a vida eterna, sem alcançado pela graça que é o favor não merecido. Nós não merecíamos a graça de Jesus, mas pela sua graça Ele nos fez esse favor para que fôssemos salvos. Todos devem se arrepender de seus pecados para passar para o nível do conhecimento e obter a salvação. O arrependimento é o primeiro passo, mas também é o último aviso. Se você não renunciar após o arrependimento, não haverá como alcançar nada no reino de Deus. É por isso que muitos não conseguem ir em frente. Muitos se arrependem, mas não renunciam. Querem dar um salto e sem renunciar. A renúncia é o ato de se entregar às reflexões, é deixar o ego e dar lugar à razão, afogando as emoções. Se não as tirar, não afogá-las, será impossível dar lugar à razão e refletir, parar e pensar no que está fazendo. Às vezes é preciso voltar de onde as emoções começaram a imperar em sua vida. Voltar não é sinônimo de perder, mas sim de alguém que se arrependeu, renunciou e quer recomeçar novamente dentro da licitude dos mandamentos do Senhor. Assim como foi o filho pródigo, ele deu lugar às emoções, abandonou as razões, pegou toda a sua herança e partiu para os braços do mundo das emoções, daqueles que supostamente seriam seus supostos amigos. Enquanto ele estava no auge de suas emoções causadas pelo amor ao dinheiro e sem razão, as raposas, seus supostos amigos, iriam tirando tudo que ele tinha. Mais tarde ele se vê sozinho e sem nada, e os supostos amigos não o conhecia mais. Havia muita fome e ele não tinha o que comer, e onde estavam os supostos amigos e as raposas? Bem longe dele. E elas foram procurar quem podia sustentá-los. E o filho pródigo agora se vê num momento de reflexão, quando está no lamaçal, quando está com dinheiro, as raposas o abraçam. Fazia de tudo para ele dentro das emoções, eram bons os seus olhos, mas quando acaba o dinheiro, agora se vê sozinho e sem nada, abandonado e largado nesse lamaçal do pecado. Lucas 15:14-16. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada.
Ele só caiu na real e se lembrou da casa de seu pai quando estava neste lamaçal, desejando comer a comida dos porcos. Começou a meditar como os criados de seu pai eram tratados e via que os criados de seu pai tinham uma vida melhor que a dele. Mas é bem assim, quando você dá lugar às suas emoções, você vai encontrar muitas pessoas que supostamente irão te apoiar e te comprar uma história, mas quando você cair na real, verá que não tem ninguém, são apenas pessoas que gostam de se alimentar de emoções e crescer para cima das desgraças dos outros. Mas ainda bem que aquele filho se arrependeu, ele viu o erro grande que havia cometido e agora, reconhecendo isso, ele diz, está lá em Lucas 15, 17 ao 19, e tornando em si disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. É bem assim quando você deixa as emoções tomar conta de você. Mas com o tema de hoje é o arrependimento, ele se lembrou de como era na casa de seu pai, se arrependeu e renunciou o orgulho, o ego, e voltou até ele, como humilhou diante do seu pai. O verdadeiro arrependimento traz a renúncia e ela é reconhecida por Deus. Quando você assim o faz, aquele filho foi aceito de volta e o seu pai ainda festejou pelo retorno do filho. Arrependimento aí. Quantos neste momento estão atolados na lama das emoções e abraçados por supostos amigos que aumentam mais ainda o ego desses e profana sua família, profana seus pais, os desonram? Isso é como uma canção harmônica aos seus ouvidos daqueles que o abraçam, e quanto mais se afundam, mais são aplaudidos, e quando não tiver mais nada para passar para os seus supostos seguidores emocionais, eles os deixarão sozinhos a morrer neste mar de lama emocional. Pense bem aonde você está indo com as suas emoções. Lembre-se da correção de Deus e não julgue a Deus pelas suas correções. Se Deus corrige é porque Ele quer uma vida melhor para você. Veja como foi com Caim, ainda faz chocarrice com desdém a Deus sobre o seu irmão, tentando esconder os seus pecados. A Bíblia nos diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que esconde as suas transgressões nunca prosperará. Provérbios 28 e 13. Não deixe as emoções criar mundos e caminhos paralelos em sua frente. Pare e reflita, abra seus ouvidos para a voz do Senhor. Veja o caso de Judas. Foi escolhido por Jesus, andou com Jesus, mas por amor ao dinheiro deixou as emoções afogar as razões e traiu Jesus por 30 moedas de prata. Judas traiu seu mestre Jesus Cristo, mesmo sendo avisado que ele iria trair, mas o seu coração estava nas emoções. E logo quando Jesus estava no monte, veio Judas com os soldados, e ele beija o rosto de Jesus, entregando seu mestre nas mãos daqueles soldados ali no Monte das Oliveiras, o lugar onde Jesus orava. Lucas 22, 48. E Jesus lhe disse: Judas, com beijo traz o Filho do Homem. Partindo dali, depois de ter traído Jesus, Judas foi envolvido mais ainda pelas emoções, a qual caiu num profundo remorso, fazendo com que ele tomasse decisões cruéis para a sua vida. Ele joga as moedas no templo e vai se enforcar. Mateus 27 e 5. Eu creio que se Judas tivesse se arrependido e renunciado ao que fez, voltado até Jesus, se humilhado, pedido perdão, mesmo depois de ter entregue aos soldados, Jesus o tinha perdoado, mas ele se afundou mais ainda nas emoções, que foi impulsionado pelo remorso que tomou conta dele. Judas não se arrependeu. É bem assim.
Se não reconhecer os erros que anda praticando, irá cair em remorso, e o perdão para você será coisa de fracos. As emoções vão tomar conta e o remorso será por sua companhia, e acabará por ficar a vida toda remoendo o que era para ter sido feito. Às vezes não dá para desfazer, como no caso de Judas, que entregou Jesus aos soldados traindo, mas dá para voltar e pedir perdão e não deixar que o remorso seja agora o seu ápice em sua vida, que é alimentado pelos supostos amigos e conselheiros. Remoer não é a melhor forma, meus queridos, mas se arrepender e renunciar é a melhor forma. É o melhor a fazer. É preciso quebrar o ego para poder voltar e enxergar o mundo espiritual. Arrependa-se, este é o aviso final. Isaías anunciou o nascimento do Salvador, e todos que ouvissem e crescem nele seriam salvos. Até porque também Jesus é o único caminho para Deus. Deus da liberdade que dera ao homem o livre-arbítrio. E no Antigo Testamento vimos que para o homem receber o perdão de Deus era necessário sacrificar animais, e não era qualquer animal, tinha que ser macho, ser puro, tinha que ser um primogênito, não podia ter manchas no pelo, não podia ser doente e nem qualquer problemas nos ossos, também não podia ter tido contato, cruzamento, tinha que ser novo. Isso tinha o significado espiritual que seria o Salvador, que iria vir como Filho do Deus Altíssimo, primogênito, e derramaria o seu sangue para nos justificar e lavar as nossas vestes espirituais. Então, para que não houvesse tanto derramamento de sangue na terra e nunca resolvia o problema dos pecados, todos os dias estavam lá os homens levando animais para serem sacrificados, e não havia arrependimento, pois voltavam a cometer os mesmos erros de sempre. E por isso, desde a criação, este era o plano arquitetado por Deus para a salvação do homem: mandar seu Filho único para que morresse por nossos pecados, e através do seu sangue fôssemos justificados e limpos. Mas para isso era preciso crer em Jesus, confessar que Ele é o único, é o Filho de Deus, e que Ele, somente Ele, é o único Deus. Qualquer que confessar Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e Ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem dado. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. É preciso ter uma vida de arrependimento genuíno, para que em nós habite o Espírito da verdade, o Espírito Santo Consolador, pois Ele não opera na carne, mas quando o homem afasta os desejos da carne, nega a si mesmo, o Espírito Santo opera e faz morada na vida de quem assim o faz. É preciso estar o tempo todo sobre renúncia, para que não venha afastar o Espírito Santo e não colocar o sacrifício de Jesus Cristo em vão, e Ele não morreu em vão, pois a igreja Jesus já comprou com o sangue derramado na cruz. Mas para os que não aceitam, estão julgando a morte de Cristo em vão, e no juízo final irão prestar contas a Deus. Nesta vida terrena é você quem faz as escolhas, qual a eternidade irá querer viver. Deus não obriga você, Ele deu 2 caminhos e a escolha é sua. Antes de voltar ao céu, Jesus deu as últimas instruções para os seus discípulos, dentre elas o ide, que é a grande comissão: pregar o evangelho a todos, sem fazer discriminação, e quem crer e for batizado seria salvo, mas quem não crer seria condenado. Depois de Jesus não tem como escapar da ira de Deus para os que não quiserem e não querem aceitar. Com todo respeito aos ateus, eu respeito as suas decisões, e foi isso que Deus criou o homem e deu a ele a livre escolha. Ele não queria robôs para servi-lo, Ele queria alguém para servi-lo de coração, sem forçar a nada, senão Ele não teria falado para não comer daquela árvore. Ele até podia ter deixado aquela árvore lá ou não.
Ele é o Criador e Deus faz o que quer, e quem somos nós para questioná-lo sobre suas decisões? Mas Deus deixou lá aquela árvore. Se não quisesse robôs para o seguir, Deus teria colocado correntes e mais correntes e cadeados ali, ou esconderia aquela árvore, ou até mesmo não deixaria ela lá, pois aí o homem seria um robô servindo a ele. Deus quis que o homem escolhesse o que fazer, se iria servi-lo ou não, mas isso teria que partir dele, mas seria responsável por suas ações. Foi por isso que ele deu o aviso final: não coma daquela árvore, pois se comer irás morrer. A escolha foi do homem de desobedecer, e assim é até hoje. Obedece quem quer, mas saiba que a cada decisão terá uma consequência no final, quer seja boa ou ruim, mas terá. A semeadura é por livre escolha, mas a colheita é obrigatória. Ninguém irá colher o que você plantou. O que fez o homem desobedecer foram as suas emoções, e ainda tentando pôr a culpa em alguém que aparentemente estava mostrando ser um suposto amigo inofensível. É preciso tomar cuidado, pois o diabo só mostra o início e ele nunca mostra o fim. É por isso que muitos estão caindo e não estão conseguindo voltar, e os que ainda podem voltar, o ego não deixa, mas os que lutam contra a carne conseguem voltar e se encurvar diante de Deus, o Todo-Poderoso. Arrependa-se, esse é o aviso final. Jesus está falando com você agora. Arrependa-se, pois amanhã pode ser tarde demais e não haverá tempo para se arrepender. Largue este mundo de ilusão, arrependa-se, saia deste lamaçal que você entrou. A escolha é sua e ninguém poderá decidir por você. Você teve tempo e ainda tem tempo agora. Se está assistindo esta mensagem, é porque Deus está te dando tempo para se arrepender. Você pode não ter mais essa oportunidade. Esse é o aviso final e está sendo dado a você agora. Não recuse, se humilhe diante de Deus e faça o que é certo e não o que você acha que é. É preciso estar dentro da palavra de Deus e não nas mesmices do mundo, pois tudo é engano. Somente com os olhos espirituais para poder ver o que o engano é, em que o mundo está abraçando e ceifando muitas vidas. Os supostos amigos e conselheiros estão se alimentando de você, de suas histórias. Eles estão crescendo com o que você desabafa. Faça uma prova se quando vai deitar, se mudou alguma coisa na sua vida. Veja as perspectivas para o amanhã, isso se ele vier, mas saia enquanto é tempo. Jesus está de braços abertos para você. O mundo te traz uma falsa sensação de realização, mas na verdade nunca te sacia e você só quer mais e mais. Mas Jesus sim, Ele te dá a verdadeira paz no interior da sua alma. Ele cura as suas feridas e ainda te leva para o céu, mas para isso é preciso confessar a Ele como seu Salvador da sua vida. Quantos estão mortos dentro da igreja? Choram, choram, choram e nada acontece. É porque na realidade estão mortos. Lá atrás escondeu algo, assim como fez Acã, Geazi, Saul. Não repita os mesmos erros. Volte para agora o Senhor. Volte seus olhos para Cristo. Arrependa-se, não olhe para os lados, olhe somente para Jesus. É Ele que morreu por você, não foi o homem, não foi ninguém que te oferece coisas ilícitas, que te abraça e dá conselhos falsos. Jesus é a solução para você, e você pode muito bem tomar essa decisão de não querer mais andar com essas feridas, de pedir ao Senhor que cure essas feridas. Se tiver que pedir perdão, humilhe-se. Jesus humilhou para te ver feliz e ainda derramou o seu sangue na cruz para te justificar e lavar com o seu sangue. Largue essa vida, largue esse álcool, largue essas drogas, largue é o que está te matando, e você a cada dia está se afundando mais e mais. Venha até Jesus, volte para Jesus. Eu vou terminar, mas antes eu quero orar por você. Eu quero que você agora que está me assistindo, seja por qualquer mecanismo for, e puder, feche os seus olhos e ore juntamente comigo. Se não puder, ore em espírito. Deus estará te ouvindo. Pai Celestial,
Eu te agradeço por estas vidas que estão aceitando o Senhor agora. Eu te agradeço por essas que estão retornando para o Senhor agora, para os seus caminhos. Aceite-os em nome de Jesus. Traga a eles a alegria da salvação, como Davi orou e pediu ao Senhor. Faça com eles agora. Eles estão agora chorando, implorando o teu perdão. Eles estão abrindo os seus corações novamente. Pai querido, em nome de Jesus, alcance essas vidas agora, assim como o Senhor mostrou a Josué o fracasso daquela batalha. Mostre a eles também onde estão errando, assim como o Senhor tem livrado o teu povo das garras dos egípcios. Liberte essas almas das garras do inimigo que as oprime com vícios. Eu lhe imploro e te peço em nome de Jesus.